Aos 72 anos, meu marido me dizia que sentia nojo de mim. Isso mesmo que você ouviu. Nojo. Como se eu fosse uma coisa suja, um prato de comida estragada, um lixo. Meu nome é Arlete, tenho 72 anos. E por mais de 4 décadas vivi com um homem que, nos últimos anos da nossa vida, passou a me olhar como se eu fosse uma doença. Você já sentiu o que é ser desprezada dentro da sua própria casa? Aquela dor de perceber que alguém que dormiu do seu lado por anos agora mal consegue ficar perto de você? Foi assim que eu vivi os últimos anos do meu casamento. E a verdade que ninguém conta é que às vezes a gente aceita esse tipo de tratamento porque acha que não merece mais nada na vida. Foi assim que começou a história que mudaria minha vida para sempre. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, me inscreva no canal, porque essa história vai deixar você sem palavras. Moro em Belo Horizonte, no bairro Floresta, numa casa simples de 3 quartos que compramos quando meus filhos ainda eram pequenos. O piso da sala é de ladrilho hidráulico, daqueles antigos com desenhos de flores, que eu sempre gostei de manter brilhando com cera vermelha. As paredes são verde claras, cor que escolhi porque me lembra o quintal da casa da minha mãe lá em Sabará, onde cresci. Nossa casa não é grande, mas sempre foi bem cuidada. Tenho orgulho das minhas plantas no quintal, especialmente das minhas roseiras roxas, que até os vizinhos param para admirar quando passam. Sou aposentada agora, mas trabalhei como auxiliar de enfermagem no Hospital das Clínicas por 32 anos. Cuidei de tanta gente, vi tanta dor, tantas histórias tristes e felizes, que acho que isso me deu uma força especial para aguentar o que passei. Sempre fui daquelas mulheres trabalhadoras, de mão firme. Acordo cedo, mesmo depois de aposentada. Às 5 da manhã já estou de pé, preparando café, arrumando a casa, cuidando da vida. Tenho 3 filhos. Marcos, de 49 anos, que é contador e mora em São Paulo. Sandra, de 45, que é professora e mora aqui mesmo em Belo Horizonte. E Ricardo, de 41, que trabalha com informática e mora em Contagem, cidade vizinha. Meu marido, Antônio, tem 76 anos. Trabalhava como gerente de banco, daqueles que antigamente eram respeitados no bairro todo. Aposentou-se faz uns 15 anos. No começo da aposentadoria, ele ainda era o mesmo homem com quem me casei. Atencioso, brincalhão, gostava de assistir novela comigo, comentava sobre os personagens, me acompanhava nas visitas aos filhos. Tínhamos nossa rotina, nossas pequenas alegrias de casal velho. Não era um amor de cinema, cheio de flores e declarações, mas era um companheirismo confortável, como um par de sapatos que a gente usa há tanto tempo que nem sente nos pés. Lembro de como ele gostava do meu frango com quiabo, como puxava conversa sobre qualquer assunto durante o jantar, como tínhamos o costume de tomar café na varanda aos domingos de manhã, ouvindo os passarinhos e comentando sobre as notícias do jornal. Ele tinha uma risada gostosa, daquelas que faz os olhos fecharem e as bochechas levantarem. Quando nossos netos nasceram, ele parecia ter ganhado uma vida nova. Brincava, contava histórias, levava eles para jogar bola na pracinha perto de casa. Guardo com carinho uma foto da gente no nosso aniversário de 40 anos de casados. Fizemos uma festa pequena, só família mesmo, no salão de festas do prédio do Ricardo. Na foto, estamos os dois sorrindo. Eu com um vestido verde que minha filha me ajudou a escolher. Ele com uma camisa branca de linho. Parecia que ainda tínhamos muito pela frente. Naquela época, ele ainda me chamava de minha véia, assim mesmo, com carinho. A gente ainda se beijava de vez em quando, se abraçava quando estava frio, dormia de mãos dadas às vezes. Mas alguma coisa começou a mudar depois daquele aniversário. Aos poucos, quase sem eu perceber, como água que vai pingando devagarinho e um dia forma uma poça grande. Primeiro, foram pequenas coisas. Ele começou a se afastar na cama. Depois, parou de me beijar. As conversas na mesa foram ficando mais curtas, mais frias. Os domingos de café na varanda acabaram. Ele começou a passar mais tempo fora de casa, dizendo que ia encontrar os amigos no bar da esquina. Voltava com cheiro de cerveja, mas não parecia bêbado. Foi por essa época que o senhor Gilberto se mudou para a casa ao lado. Um homem mais novo que a gente, devia ter seus 55 anos, divorciado, sem filhos. Logo ele e Antônio ficaram amigos.
Meu marido dizia que o Gilberto entendia de futebol, que era bom conversar com alguém que gostava dos mesmos times. No começo, não vi nada demais. Achei até bom que ele tivesse um amigo por perto. Mas então vieram as noites em que ele dizia que ia apenas tomar uma cerveja na casa do vizinho e voltava cada vez mais tarde. Às vezes que ele reclamava da minha comida, dizendo que estava sem gosto, que eu não sabia mais cozinhar como antes. Os comentários sobre minha aparência, que eu estava deixando o cabelo muito comprido para uma senhora da minha idade, que eu devia parar de usar aquele perfume antigo, que minhas roupas estavam fora de moda. Uma noite, peguei ele olhando para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Estávamos na sala, eu tricotando e ele folheando uma revista. Levantei para buscar um copo d'água e, quando voltei, flagrei aquele olhar. Não era raiva, não era tristeza, era nojo, como se eu fosse uma barata que tivesse aparecido de repente no meio da sala limpa. Naquele momento, senti um frio na barriga, daqueles que a gente sente quando recebe uma notícia muito ruim. "O que foi, Antônio?" perguntei, segurando o copo com força para minha mão não tremer. Ele desviou o olhar rápido e respondeu com uma voz seca: "Nada não." Mas não era nada, era tudo. Era o começo do fim, eu só não sabia ainda. Naquela noite, ele disse que estava com dor nas costas e foi dormir no quarto de hóspedes. E nunca mais voltou para a nossa cama. Dizia que era por causa do ronco, que eu não o deixava dormir direito. Eu sabia que era mentira. Eu sempre ronquei, desde nova, e isso nunca tinha sido problema antes. Os dias foram passando, e o abismo entre a gente só aumentava. Ele mal falava comigo, só o necessário. "Vou sair, já volto. O almoço tá pronto?" Frases curtas, sem olhar nos meus olhos. Comecei a notar que ele tomava banho assim que chegava em casa, mesmo quando não estava calor. Lavava as mãos com mais frequência depois de me tocar por acidente, e cada vez passava mais tempo na casa do Gilberto. Fui ficando quieta, guardando tudo dentro de mim, como se engolisse pedras que iam se acumulando no meu estômago. A Sandra começou a perguntar se estava tudo bem, disse que eu parecia triste. Eu disfarçava, falava que era só cansaço, que a idade estava pesando. Não queria que meus filhos soubessem que o pai deles mal conseguia olhar para mim. Tinha vergonha. Me sentia culpada, como se eu tivesse feito algo errado, como se envelhecer fosse um erro que eu tinha cometido. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que tinha algo mais. Algo que eu ainda não conseguia enxergar direito, mas que estava lá, como uma sombra se movendo pelo canto do olho. E eu ia descobrir o que era. Porque por mais quieta e paciente que eu seja, também sou observadora. E quando se vive tanto tempo com uma pessoa, a gente aprende a ler os sinais. Nossa casa no bairro Floresta era do tipo que conta histórias só de olhar para ela. Compramos em 1980, quando o bairro ainda era bem mais simples do que é hoje. Na época, pagamos com muito sacrifício. Antônio tinha acabado de conseguir um emprego no banco, e eu fazia plantões extras no hospital para juntar cada centavo. Lembro como se fosse hoje do dia que assinamos os papéis. Era uma quinta-feira de céu limpo, e eu estava tão nervosa que minha mão tremia na hora de assinar. Saímos do cartório e fomos direto comprar uma garrafa de vinho barato para comemorar. Era um sonho realizado ter nossa casa própria. No começo, éramos só eu, Antônio e o Marcos, que era pequenininho. Sandra nasceu 2 anos depois de nos mudarmos, e Ricardo veio 3 anos depois dela. A casa foi testemunha de tudo. Os primeiros passos das crianças, as festas de aniversário no quintal com bolo de chocolate que eu mesma fazia, as brigas de irmãos, os natais com a mesa farta, as dificuldades quando o dinheiro apertava. Na nossa rua, todo mundo se conhecia. Tinha a dona Cida da padaria da esquina, que sempre guardava o pão mais fresquinho para mim. O seu Geraldo da oficina, que às vezes consertava nossa Brasília azul sem cobrar mão de obra, porque eu tinha cuidado da mãe dele no hospital. A dona Neuza, minha vizinha do lado esquerdo, que era viúva e tomava café comigo quase toda tarde, trazendo sempre um pedaço de bolo ou biscoito. Nosso bairro era cheio de vida. No calçadão, as crianças brincavam de pega-pega e queimada até anoitecer. As mulheres sentavam nas calçadas depois do jantar para conversar,
enquanto os homens jogavam dominó na mesa improvisada debaixo da mangueira da praça. Eram outros tempos. Tempos em que a gente deixava a porta só encostada quando saía rapidinho na venda, em que o vizinho te emprestava açúcar e você devolvia com um pedaço do doce que fez. Nossa rotina era simples, mas confortável. Antônio saía cedo para o banco, vestido com aqueles ternos escuros que eu passava com tanto cuidado. Eu preparava o café para todos, arrumava as crianças para a escola e depois ia para o hospital. À noite, nos encontrávamos em casa. Jantávamos juntos, com as crianças contando as novidades da escola. Depois, Antônio revisava os deveres deles enquanto eu arrumava a cozinha. Nos fins de semana, íamos à missa de domingo, depois almoçávamos na minha mãe ou na mãe dele, revezando os domingos. Quando as crianças foram crescendo, nossa casa vivia cheia. Os amigos do Marcos jogavam videogame na sala. As amigas da Sandra experimentavam roupas e maquiagem no quarto. O Ricardo trazia os colegas para estudar na mesa da cozinha. Antônio às vezes reclamava do barulho, mas eu via que no fundo ele gostava de ter a casa cheia. Ele era respeitado pelos amigos dos meninos, que o chamavam de seu Antônio e pediam conselhos sobre estudo e trabalho. A década de 80 foi difícil economicamente para todo mundo no Brasil, com aquela inflação que comia o dinheiro da gente. Lembro de ir ao supermercado no começo do mês e encher o carrinho, porque no fim do mês os preços já estariam lá em cima. Nessa época, Antônio ficava preocupado, fazendo contas até tarde da noite, com medo de não conseguir pagar as prestações da casa. Eu fazia milagre com a comida, esticava o que tinha, inventava receitas com o que sobrava na geladeira, mas nunca faltou o necessário para os meninos. Quando veio o Plano Cruzado, em 1986, a gente até acreditou que as coisas iam melhorar. Antônio ganhou um aumento no banco e conseguimos trocar os móveis da sala, que estavam bem velhos. Compramos um jogo de sofá verde escuro, que na época parecia tão chique. Durou mais de 20 anos aquele sofá, só trocamos quando o Ricardo já estava na faculdade. A casa também viu nossas brigas, claro. Que casal não briga? Antônio tinha um gênio forte, principalmente quando bebia um pouco mais nos churrascos de domingo. Às vezes se irritava com coisas pequenas, como uma conta que eu tinha esquecido de pagar ou uma camisa que não estava bem passada. Eu também tinha meus momentos, principalmente quando ele chegava tarde do trabalho sem avisar, me deixando preocupada. Mas nada que não se resolvesse com uma conversa ou, no máximo, alguns dias de cara fechada. Nosso quarto era simples. Uma cama de casal que compramos quando casamos. 2 criados mudos de madeira escura, um guarda-roupa grande que ocupava quase toda a parede. Na cômoda ficavam os porta-retratos com fotos de família. Tinha uma foto do nosso casamento, eu com um vestido simples e ele com um terno emprestado do cunhado. Tinha fotos dos meninos pequenos, das formaturas deles, do nosso aniversário de 25 anos de casados. Foi nesse quarto que compartilhamos tantas noites. As de amor, as de preocupação com os filhos doentes, as de conversa até tarde sobre o futuro, as de silêncio quando estávamos chateados um com o outro. Foi nesse quarto que, aos poucos, fomos nos afastando. O tempo foi passando, os filhos cresceram e saíram de casa. Primeiro o Marcos, que foi trabalhar em São Paulo. Depois a Sandra, que se casou e foi morar no outro lado da cidade. Por fim, o Ricardo, que comprou um apartamento em Contagem. De repente, éramos só nós 2 na casa grande. No começo foi estranho. O silêncio parecia gritar nas paredes. Mas fomos nos adaptando. Antônio se aposentou e eu continuei trabalhando por mais alguns anos, até me aposentar também. Foi aí que começamos a criar novos hábitos. Ele passou a cuidar mais do jardim, plantou pés de acerola e jabuticaba no fundo do quintal. Eu comecei a frequentar um grupo de artesanato na igreja, aprendendo a fazer tapetes de crochê. Nas manhãs de sábado, íamos juntos à feira do bairro, carregando sacolas de lona que eu mesma tinha feito. Ele escolhia as frutas, eu escolhia as verduras. Parecia que tínhamos encontrado um novo ritmo para a nossa vida a 2. Os netos começaram a chegar. Primeiro, os filhos da Sandra, depois os do Ricardo. O Marcos demorou mais, só foi ter filho quando já estava com quase 40 anos.
Nossa casa voltou a se encher de barulho nos fins de semana. Antônio parecia rejuvenescer quando os netos chegavam. Brincava no chão com eles, contava histórias da época em que era menino em Santa Luzia, fazia aviõezinhos de papel que voavam longe. Acho que foi a melhor fase do nosso casamento. Tínhamos tempo, tínhamos saúde razoável, tínhamos netos para alegrar a casa. Não precisávamos nos preocupar tanto com dinheiro, as dívidas grandes já estavam pagas. Podíamos até fazer pequenas viagens, como quando fomos conhecer Poços de Caldas ou quando passamos uma semana em Guarapari. Mas o tempo que constrói também destrói. Aos poucos, comecei a notar mudanças em Antônio. Nada muito óbvio no começo. Ele começou a sair mais sozinho, dizia que ia encontrar os amigos aposentados no clube. Voltava um pouco diferente, não bêbado, mas com um brilho estranho nos olhos. Quando eu perguntava sobre o encontro, as respostas eram vagas, como se ele estivesse escondendo algo. Foi mais ou menos nessa época que o Gilberto se mudou para a casa ao lado da nossa. A casa, que antes era da dona Neuza, que faleceu deixando apenas sobrinhos que não quiseram morar lá e acabaram vendendo. Quando o Gilberto chegou, Antônio logo se ofereceu para ajudar com a mudança. Achei bonito o gesto, afinal, é assim que se recebe um vizinho novo. Mas não imaginava que aquela chegada mudaria tudo na nossa vida. Gilberto chegou numa manhã de abril, com um caminhão de mudança e muita disposição. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos grisalhos bem cortados e um sorriso fácil. Devia ter seus 55 anos, mas se mantinha em forma. Divorciado, foi como ele se apresentou quando veio nos cumprimentar, trazendo uma garrafa de vinho como presente para os novos vizinhos. Antônio o recebeu com entusiasmo, como se tivesse encontrado um velho amigo. Arlete, o Gilberto trabalhou no mercado financeiro também. Olha só que coincidência, Antônio comentou animado naquela primeira visita. Os dois logo começaram a falar de investimentos, bancos, ações, essas coisas que eu nunca entendi direito. Eu servi um café, coloquei na mesa uns biscoitos de polvilho que tinha feito naquela manhã e fiquei ouvindo a conversa dos dois. Notei como Antônio falava com as mãos, gesticulando mais do que o normal, e como seus olhos brilhavam de um jeito diferente. No começo, achei bom que meu marido tivesse encontrado um amigo com quem compartilhar interesses. Depois que se aposentou, ele reclamava que os antigos colegas do banco haviam sumido, que ninguém mais ligava para ele. Gilberto parecia preencher essa lacuna. Nos primeiros meses, os dois assistiam futebol juntos, tomavam cerveja no fim da tarde, às vezes saíam para jogar sinuca num bar ali perto. Foi na festa de aniversário do nosso neto mais velho, o Pedro, filho da Sandra, que percebi o primeiro sinal estranho. Estávamos todos reunidos no salão de festas do prédio dela. Tinha bolo, salgadinhos, refrigerante, cerveja para os adultos. Antônio estava sentado numa mesa com o Ricardo e o genro da Sandra, conversando animadamente, quando o Gilberto chegou. Não tínhamos convidado ele, mas Antônio tinha comentado da festa, e pelo jeito o vizinho se sentiu à vontade para aparecer. No momento em que Gilberto entrou, vi Antônio mudar completamente. Ficou mais ereto na cadeira, ajeitou o cabelo com a mão e seu rosto se iluminou de um jeito que eu não via há tempos. Ele levantou na hora, foi receber o vizinho com um abraço demorado e o trouxe para sentar na nossa mesa. Por um momento, era como se o resto da família nem existisse. Sandra me olhou com uma expressão de curiosidade e eu apenas dei de ombros. Depois desse dia, a amizade dos dois se intensificou. Antônio começou a falar do Gilberto o tempo todo. O Gilberto disse isso, o Gilberto faz aquilo, o Gilberto me mostrou um investimento interessante. Uma vez, quando lavava as roupas dele, encontrei um lenço no bolso da camisa que não era nosso. Era um lenço de seda desses caros, com iniciais bordadas, GS, Gilberto Silva. Quando perguntei sobre isso, Antônio ficou vermelho, disse que o vizinho tinha emprestado num dia de chuva e ele esqueceu de devolver. Mas o que realmente começou a me incomodar foi a mudança no comportamento de Antônio comigo. Ele, que sempre foi um homem de hábitos, começou a mudar sua rotina. Passou a se vestir melhor para ficar em casa. Comprou camisas novas, começou a usar um perfume que nunca tinha usado antes.
Ao mesmo tempo, começou a implicar com meus hábitos, minhas roupas, meu jeito de ser. Arlete, essa roupa não tá mais para a sua idade, ele dizia, olhando para o vestido florido que eu usava para ir à missa. Esse seu perfume é muito forte, me dá dor de cabeça, reclamava, mesmo sendo o mesmo perfume que eu usava há anos e que ele nunca tinha criticado antes. Uma noite, depois de voltar da casa do Gilberto, Antônio me encontrou assistindo uma novela na sala. Sentou-se longe de mim, no outro sofá, e ficou me observando com um olhar estranho. O que foi? Perguntei, incomodada com aquele olhar. Nada, ele respondeu, mas continuou me encarando. É que o Gilberto estava me contando sobre a ex-mulher dele, como ela se cuidava, fazia academia, se vestia bem, mesmo depois dos 50, parecia bem mais jovem. Aquilo me atingiu como um tapa. Entendi o que ele estava insinuando, que eu, ao contrário da ex-mulher do Gilberto, não me cuidava, estava desleixada, velha. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva, mas engoli a resposta que queria dar. Apenas me levantei e fui para o quarto, deixando-o sozinho na sala. No dia seguinte, fui ao cabeleireiro e pedi para cortar meu cabelo, que estava comprido até a cintura. Saí de lá com um corte curto, moderno, que a cabeleireira disse que rejuvenescia meu rosto. Comprei uma blusa nova, num tom de roxo, que a vendedora garantiu que combinava com minha pele. Quando cheguei em casa, Antônio mal notou a mudança. Apenas perguntou quanto eu tinha gastado e fez uma careta quando contei. Foi nessa época que ele começou a evitar as refeições comigo. Dizia que já tinha comido na rua ou que estava sem fome. Quando se sentava à mesa, mal tocava na comida que eu preparava. Um dia, fiz o frango com quiabo que ele tanto gostava. Ele deu uma garfada, mastigou devagar e disse: "Não tá com o mesmo gosto. Você mudou a receita?" "É a mesma de sempre, Antônio", respondi, sentindo um nó na garganta. "Pois não parece, tá sem sabor." Deixou o prato quase cheio e saiu da mesa. Naquela noite, ouvi ele mexendo na geladeira tarde da noite. Estava com fome, mas preferiu não comer o que eu tinha feito. Foi a primeira vez que chorei escondida no banheiro, com a torneira aberta para ele não ouvir. As pequenas humilhações foram se somando. Uma manhã, ele se afastou bruscamente quando tentei lhe dar um beijo de bom dia. Um domingo, quando estávamos nos arrumando para ir à casa da Sandra, ele me olhou de cima a baixo. A situação foi se tornando cada vez mais difícil. Uma manhã, estava estendendo as roupas no varal quando ouvi vozes vindas do quintal do Gilberto. Reconheci a risada de Antônio, aquela risada gostosa que há tempos ele não dava lá em casa. Fiquei quietinha, atrás do lençol branco que balançava com o vento, e espiei os dois. Estavam sentados numa mesa de jardim, tomando café, parecendo tão à vontade um com o outro. Gilberto contava alguma história e Antônio ria, jogando a cabeça para trás, como nos velhos tempos. Por um momento, senti uma pontada de ciúmes. Não do Gilberto, mas daquela felicidade que meu marido já não demonstrava comigo. Foi nessa semana que Antônio anunciou que passaria a dormir no quarto de hóspedes. Estávamos jantando, em silêncio como tinha virado costume, quando ele disse, sem levantar os olhos do prato: "Arlete, vou passar a dormir no outro quarto. Seu ronco não me deixa descansar direito." Fiquei paralisada, com o garfo a meio caminho da boca. Ronco? Eu sempre ronquei, desde nova. Quando nos casamos, ele até brincava, dizendo que meu ronco era como música para ele dormir. Em 45 anos de casados, nunca tinha sido problema. Mas, Antônio, eu sempre ronquei. "Você nunca reclamou antes", respondi, tentando manter a voz firme. "Agora tá pior", ele cortou, seco. "E eu não durmo bem. Na minha idade, preciso descansar direito." Naquela mesma noite, ele transferiu algumas roupas para o guarda-roupa do quarto de hóspedes e levou seu travesseiro. Lembro de ficar deitada sozinha na nossa cama de casal, olhando para o lado vazio, sentindo um vazio ainda maior dentro do peito. Nessa noite, nem chorei. Fiquei apenas olhando para o teto, pensando em como tínhamos chegado àquele ponto. No dia seguinte, uma quinta-feira, minha filha Sandra veio me visitar.
Ela sempre aparecia nas folgas do trabalho, trazia os netos para me ver. Percebi que ela notou algo estranho quando viu o quarto de hóspedes com as coisas do pai. Mãe, tá tudo bem entre você e o pai? Ela perguntou, enquanto as crianças assistiam desenho na sala. Tá sim, filha. Seu pai tá com problema de coluna? Dorme melhor na outra cama que é mais dura. Menti. Não queria que ela se preocupasse, nem queria expor os problemas do meu casamento. Na minha época, a gente não falava dessas coisas, nem para os filhos. Problemas de casal se resolvem entre o casal, foi assim que aprendi. Sandra não pareceu muito convencida, mas não insistiu. Antes de ir embora, me abraçou mais forte que o normal e disse: Qualquer coisa, me liga, tá, mãe? Estou sempre aqui para você. Aquele abraço quase me fez desabar, mas aguentei firme até ela sair com as crianças. Só então deixei as lágrimas correrem, enquanto lavava a louça do café que tínhamos tomado. Sabe, enquanto conto essa parte da minha história, fico pensando em você que está me ouvindo agora. Talvez você também carregue um peso que ninguém vê, uma dor que guarda só para si. Às vezes a gente se sente tão sozinho nas nossas batalhas, não é mesmo? Eu gostaria muito de saber o que você está sentindo. Se quiser compartilhar, deixe nos comentários. Eu entendo essa dor porque também passei por... Pode ser apenas uma palavra, não precisa contar tudo. Seu comentário pode ser o abraço que alguém precisa nesse momento, sabia? Tem tanta gente assistindo em silêncio, pensando que só ela sofre dessa maneira. Quando você compartilha um pouquinho da sua história, mostra para os outros que não estão sozinhos. É como estender a mão para alguém no escuro. E enquanto eu continuo minha história, saiba que estou aqui, ouvindo você de coração aberto. Foi numa tarde de domingo, cerca de 2 semanas depois, que aconteceu algo que mudou tudo. Antônio tinha saído depois do almoço, dizendo que ia assistir o jogo na casa do Gilberto. Eu fiquei em casa, assistindo meus programas de domingo na TV. Quando deu umas 4 horas da tarde, percebi que tinha acabado o café. Antônio gostava de tomar café quando voltava do futebol. Então resolvi ir até a padaria comprar um pacote fresquinho. Estava voltando para casa quando vi o carro de Antônio estacionado na rua, não na nossa garagem, mas um pouco mais adiante. Achei estranho. Se ele tinha voltado, por que não guardou o carro no lugar de sempre? Me aproximei e vi que o carro estava vazio. Olhei em volta e notei que estava parado exatamente em frente à casa do Gilberto. Decidi esperar um pouco antes de entrar em casa, queria entender o que estava acontecendo. Sentei num banco da pracinha que ficava quase em frente às nossas casas e fiquei observando. Passaram-se uns 20 minutos quando vi a porta da casa do Gilberto se abrir. Antônio saiu primeiro, olhando para os lados como quem verifica se não tem ninguém observando. Gilberto veio logo atrás, e então vi algo que me deixou paralisada. Meu marido se virou e deu um beijo no rosto do vizinho. Não um beijo de amigo, um tapinha nas costas como os homens costumam fazer. Foi um beijo demorado, perto da boca, com uma intimidade que não deixava dúvidas. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a suar e o pacote de café quase escorregou dos meus dedos. Rapidamente me escondi atrás de uma árvore para que eles não me vissem. Antônio entrou no carro e partiu. Não veio para casa, seguiu pela rua principal, provavelmente dando a volta no quarteirão para que eu pensasse que estava voltando do jogo só agora. Caminhei lentamente de volta para casa, tentando organizar meus pensamentos. Tantas coisas começaram a fazer sentido. As saídas frequentes, as mudanças no comportamento, o distanciamento, o quarto separado. Não era que ele tinha nojo de mim como mulher. Era que ele não queria mais nenhuma mulher. Mas por que não conversar comigo? Por que me humilhar, me fazer sentir velha, feia, indesejável? Tantos anos juntos, e ele não confiava em mim para contar a verdade? Entrei em casa e guardei o café na cozinha, movendo-me como um robô, sem realmente pensar no que estava fazendo. Sentei na mesa da cozinha e fiquei ali, olhando para o nada, tentando decidir o que fazer. Uma parte de mim queria confrontar Antônio assim que ele chegasse, jogar na cara dele o que eu tinha visto. Outra parte queria fingir que não sabia de nada,
Continuar vivendo na mentira porque era mais fácil, menos doloroso. E havia ainda uma terceira parte, a que começava a entender muitas coisas, a ligar os pontos, a perceber que talvez Antônio estivesse vivendo seu próprio inferno particular, preso entre o que sentia e o que achava que deveria ser. Cerca de meia hora depois, ouvi o barulho do portão. Antônio entrou, com o jornal debaixo do braço, como se realmente estivesse voltando de assistir ao jogo em algum bar. O Flamengo ganhou, ele anunciou, jogando o jornal sobre a mesa. 3-1. Que bom, respondi automaticamente, observando seu rosto em busca de algum sinal, alguma pista de culpa ou desconforto. Ele foi até a geladeira, pegou uma água e então percebeu o pacote de café novo sobre o balcão. Você saiu? Perguntou, um leve tom de preocupação na voz. Fui comprar café, respondi, ainda olhando para ele. Você gosta de tomar quando volta do futebol? Ele assentiu, parecendo aliviado por eu não ter feito mais perguntas. Vou tomar um banho, disse, e saiu da cozinha. Fiquei sentada ali, ouvindo o barulho do chuveiro e pensando no que fazer a seguir. Uma coisa eu sabia. Nada seria como antes. A questão era: como seria daqui para frente? Depois daquele domingo, passei a observar Antônio com outros olhos. Não era mais apenas uma esposa magoada tentando entender o distanciamento do marido. Agora eu era uma detetive, juntando pistas, observando detalhes, tentando montar o quebra-cabeça da nossa vida. Cada gesto, cada palavra, cada saída de casa ganhava um novo significado. Nas semanas seguintes, notei como Antônio checava o celular constantemente, sempre com o aparelho virado para que eu não pudesse ver a tela. Ele nunca tinha sido muito ligado em tecnologia, mas de repente parecia não largar aquele telefone. Às vezes, recebia mensagens e sorria sozinho, esquecendo-se por um momento que eu estava por perto. Quando percebia minha presença, guardava o celular rapidamente no bolso. Uma noite, enquanto ele tomava banho, ouvi o celular dele tocando na mesa da sala. Aproximei-me devagar e vi o nome na tela. Gilberto. Hesitei por um momento, a mão suspensa no ar, pensando se deveria atender. Antes que eu pudesse decidir, a ligação caiu. Poucos segundos depois, chegou uma mensagem. A prévia apareceu na tela. Você esqueceu a sua. O resto da mensagem não estava visível. Esqueceu a sua o quê? Carteira? Chave? Outra coisa mais íntima? Quase abri a mensagem para ler, mas algo me impediu. Talvez o respeito que ainda tinha pelo homem com quem dividi mais de 4 décadas da minha vida. Ou talvez o medo do que poderia descobrir. Deixei o celular onde estava e voltei para a cozinha, fingindo que não tinha visto nada. Quando Antônio saiu do banho, o celular tocou novamente. Ele correu para atender, levando o aparelho para o quarto e fechando a porta. Consegui ouvir apenas fragmentos da conversa. Não posso falar agora. Amanhã a gente se vê. Também sinto sua falta. A voz dele era suave, carinhosa, um tom que há muito tempo ele não usava comigo. O pior não era a suspeita da traição em si. O pior era a forma como Antônio continuava me tratando em casa. As pequenas humilhações diárias não pararam. Pelo contrário, pareciam ter se intensificado, como se ele precisasse me rebaixar para justificar suas escolhas. Numa manhã, preparei um bolo de fubá, daqueles bem fofinho que ele sempre gostou. Quando ofereci uma fatia, ele olhou para o bolo e depois para mim, com uma expressão de desprezo. Não, obrigado. Estou cuidando da saúde. Essas comidas pesadas não me fazem bem. No mesmo dia, vi pela janela quando ele aceitou um pedaço de torta que Gilberto lhe ofereceu no quintal da casa ao lado. Outra vez, estávamos assistindo televisão. Eu no sofá grande, ele na poltrona afastada, quando passou uma propaganda de cosmético anti-idade. Antônio olhou para mim e comentou: Acho que você deveria experimentar isso aí. Quem sabe ajuda nessas rugas. Respirei fundo, contando até 10 mentalmente. Tenho 72 anos, Antônio. Rugas são normais na minha idade. Na sua também. Ele deu de ombros. O Gilberto tem um tio de 80 anos que parece ter 60. Ele se cuida, passa esses cremes, faz exercício.
Cada comparação, cada comentário maldoso era como uma pequena agulhada. Eu, que sempre tinha sido forte, que tinha criado 3 filhos, trabalhado fora, cuidado da casa, me via agora diminuída, questionando meu próprio valor. Comecei a me olhar mais no espelho, a notar cada ruga, cada mancha de idade, cada sinal de que o tempo havia passado. Será que era por isso que Antônio não me queria mais? Porque eu tinha envelhecido? Uma tarde, resolvi ir ao centro da cidade para comprar algumas coisas. Passei em frente a uma loja de roupas femininas e vi um vestido vermelho na vitrine. Não era nada extravagante, apenas um vestido simples, mas de um vermelho vibrante que chamava-se a atenção. Entrei na loja sem pensar muito e experimentei o vestido. A vendedora, uma moça jovem, sorriu quando me viu. Ficou lindo na senhora. Esse tom de vermelho combina muito com sua pele. Olhei meu reflexo no espelho da loja. Realmente o vestido tinha me caído bem. Não me fazia parecer mais jovem, nada poderia fazer isso, mas me fazia parecer viva. Comprei o vestido, mesmo sabendo que talvez nunca tivesse coragem de usá-lo. Quando voltei para casa, Antônio estava na sala, lendo o jornal. Mostrei a sacola com o vestido novo. Comprei uma roupa, comentei, tentando soar casual. Ele mal levantou os olhos do jornal. Pra quê? A gente nem sai mais. Pensei que a gente poderia sair para jantar qualquer dia desses. Faz tempo que não vamos ao restaurante do seu Manuel. Antônio me olhou como se eu tivesse sugerido uma viagem à lua. Jantar fora? Pra que gastar dinheiro à toa? Guardei o vestido no fundo do guarda-roupa, ainda com a etiqueta. A gota d'água veio numa quinta-feira à noite. Eu estava na cozinha, lavando a louça do jantar, quando ouvi a voz de Antônio vindo da sala. Ele estava ao telefone, falando baixo, mas não tão baixo que eu não pudesse ouvir. Não aguento mais, Gil. Essa vida de mentira tá me matando. Silêncio, enquanto ele ouvia a resposta do outro lado. Eu sei, mas não é fácil. A gente tá junto há mais de 40 anos. Como vou chegar e dizer que acabou? Que quero viver com você? Meu coração pareceu parar por um instante. Viver com ele? Antônio estava pensando em me deixar? O problema é que só de pensar em tocar nela, eu não consigo mais. Me dá um nojo, sabe? É horrível dizer isso, eu sei. Ela foi uma boa esposa, mãe dos meus filhos, mas agora quando olho para ela só vejo uma velha. Não sinto mais nada. Nojo. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino. Nojo. Ele sentia nojo de mim, de me tocar, de me beijar, provavelmente até de me olhar. Deixei cair o prato que estava lavando e ele se espatifou no chão da cozinha. O que foi isso? Ouvi Antônio perguntar, alarmado. Tenho que desligar. A Arlete quebrou alguma coisa na cozinha. Rapidamente me abaixei para recolher os cacos, as lágrimas embaçando minha visão. Antônio apareceu na porta da cozinha. O que aconteceu? Perguntou, parecendo irritado. O prato escorregou, respondi, sem olhar para ele, tentando esconder que estava chorando. Já estou limpando. Ele ficou parado na porta por um momento, como se estivesse decidindo se devia ajudar. Por fim, apenas disse, cuidado para não se cortar. E voltou para a sala. Continuei ali, agachada no chão da cozinha, recolhendo os cacos do prato quebrado, sentindo como se estivesse recolhendo os cacos da minha vida, do meu casamento, da minha dignidade. As palavras dele continuavam ecoando na minha mente. Me dá um nojo. 4 décadas juntos, 3 filhos, 7 netos, uma vida inteira compartilhada e tudo o que ele sentia por mim agora era nojo. Naquela noite, deitada sozinha na cama que um dia compartilhamos, tomei uma decisão. Não confrontaria Antônio imediatamente. Não faria cenas, não exigiria explicações. Primeiro, eu precisava de provas concretas. Depois, precisava de um plano. E por fim, precisava de coragem para fazer o que tinha que ser feito. Porque uma coisa eu havia aprendido em meus 72 anos de vida. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de fazer você se sentir menos do que é. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. O sol entrava pelas frestas da cortina, iluminando o quarto, que agora era só meu.
Sentei na beirada da cama e olhei para o retrato na mesa de cabeceira. Eu e Antônio, no nosso aniversário de 40 anos de casamento. Éramos sorridentes, ele com o braço ao redor dos meus ombros, parecendo orgulhoso. O que tinha acontecido com aquele homem? Com aquele casamento? Ou será que tudo sempre foi uma ilusão, e eu que nunca quis enxergar? Levantei, me vesti e fui para a cozinha preparar o café. Antônio já tinha saído, como fazia todas as manhãs ultimamente, dizendo que ia caminhar no parque para cuidar da saúde. Engraçado como a saúde dele tinha se tornado tão importante justamente quando Gilberto se mudou para o bairro. Enquanto a água para o café fervia, me peguei olhando pela janela da cozinha, que dava para o quintal do vizinho. Vi roupas estendidas no varal, entre elas uma camisa que reconheci imediatamente. Era de Antônio, uma camisa azul clara que eu mesma tinha comprado para ele no Natal passado. O que a camisa dele estava fazendo no varal do Gilberto? Naquele momento, o telefone tocou. Era Sandra, minha filha. Mãe, tudo bem? Estou preocupada com você. Faz tempo que a gente não conversa direito. Tá tudo bem, filha. Respondi automaticamente. Aquela resposta que as mães sempre dão para não preocupar os filhos, mesmo quando nada está bem. O Ricardo me disse que foi aí no domingo e o pai não estava. Disse que você parecia triste. Que nada, eu estava só cansada. Seu pai tinha saído com uns amigos. Houve um silêncio do outro lado da linha, como se Sandra estivesse escolhendo as palavras. Mãe, posso perguntar uma coisa? A senhora e o pai, vocês estão bem? Senti um nó na garganta. Queria tanto desabafar, contar tudo para minha filha, chorar no ombro dela. Mas não podia. Não sem ter certeza, não sem um plano. Estamos como qualquer casal da nossa idade, filha. Às vezes bem, às vezes nem tanto. Mas não se preocupe, isso passa. Conversamos mais um pouco sobre os netos, sobre o trabalho dela, assuntos leves. Quando desliguei, senti um misto de alívio e solidão. Havia tanto que eu não podia compartilhar, nem mesmo com minha própria filha. Decidi que era hora de agir. Se Antônio tinha provas do que estava fazendo, eu precisava encontrá-las. Não por vingança, mas para ter certeza, para poder tomar uma decisão baseada em fatos, não em suspeitas. Esperei até o dia seguinte, um sábado. Antônio disse que ia ao banco, resolver umas coisas e depois passaria na casa do Gilberto para assistir a um jogo. Era a oportunidade perfeita. Assim que ele saiu, fui direto para o quarto de hóspedes onde ele estava dormindo. Comecei a revistar suas coisas, sentindo-me uma intrusa em minha própria casa. Abri gavetas, olhei bolsos de calças, vasculhei a mesinha de cabeceira. Nada que parecesse uma prova concreta. Então vi o celular dele sobre a cômoda. Tinha esquecido de levar. Algo raro nos últimos tempos. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. Estava bloqueado. Precisava de senha. Tentei algumas combinações óbvias. Data de nascimento dele, a minha, o dia do nosso casamento. Nada funcionou. Frustrada, coloquei o celular de volta e me sentei na cama, pensando no que fazer. Foi quando notei algo embaixo da cama, parcialmente escondido. Abaixei-me e puxei. Era uma caixa de sapatos, dessas que as pessoas guardam lembranças. Abri a tampa e encontrei várias fotos, cartões e pequenos objetos. No topo estava um cartão escrito à mão. Para A, com amor, G. O cartão tinha desenhos de corações e uma mensagem que falava em saudade, em desejo, em planos para o futuro. Remexendo mais, encontrei fotos dos dois juntos. Não eram fotos comprometedoras, apenas os dois lado a lado em diversos lugares. Num restaurante, numa praça, na praia. Mas a forma como se olhavam, como estavam próximos, não deixava dúvidas. Encontrei também um chaveiro com as iniciais dos dois entrelaçadas e uma data, 17/05/2023. Seria o dia em que eles começaram? Um ano atrás, enquanto eu continuava sendo a esposa dedicada, cozinhando, limpando, cuidando de tudo, eles já estavam juntos. A descoberta doeu mais do que eu esperava. Mesmo já suspeitando, ver as provas concretas ali, em minhas mãos, era diferente.
era real. Senti uma onda de raiva, depois tristeza, depois uma espécie de resignação. 45 anos de casamento. E agora isso. Coloquei tudo de volta na caixa e a escondi exatamente onde estava. Saí do quarto me sentindo vazia, como se algo dentro de mim tivesse morrido. E talvez tivesse mesmo. A Arlete que acreditava no amor eterno, na fidelidade, nos votos de casamento. No dia seguinte, um domingo, Antônio surpreendentemente ficou em casa. Parecia nervoso, inquieto, verificando o celular a todo momento. Durante o almoço quase não falou, apenas remexeu a comida no prato. "Tá tudo bem, Antônio?" Perguntei, fingindo que não sabia de nada. "Tá", respondeu seco. "Só tô preocupado com uma coisa." "O que foi?" Ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras. "Arlete, preciso te contar uma coisa. A Sandra me ligou ontem, falou que vocês conversaram, que ela tá preocupada com a gente." Senti meu coração acelerar. Ele ia confessar? Ia finalmente dizer a verdade? "E o que você disse para ela?" Perguntei, mantendo a voz o mais neutra possível. "Disse que tá tudo bem, que é coisa da idade." Ele fez uma pausa, tomou um gole de água. "Mas a verdade é que eu não tô feliz, Arlete. Não tô feliz há muito tempo." Esperei, segurando a respiração, achando que finalmente ia ouvir a confissão. "Acho que a gente devia se separar." Ali estava. Não uma confissão de traição, mas uma proposta de separação. Ele nem sequer tinha a coragem de me dizer a verdade. "Separar", repeti, como se não tivesse entendido direito. Depois de 45 anos, ele desviou o olhar, fixando-se na janela. "As pessoas mudam, Arlete. Eu mudei. Quero viver coisas diferentes, conhecer pessoas novas." "Pessoas como o Gilberto?" As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Antônio ficou pálido, seus olhos arregalados de surpresa. "Do que você tá falando?" "Nada", respondi, levantando-me para recolher os pratos. "Só achei estranho você falar em conhecer pessoas novas quando já passa o dia todo na casa do vizinho." Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. "Você anda me espionando, vasculhando minhas coisas?" A acusação me pegou de surpresa. Ele estava me atacando, quando o errado ali era ele. "Não preciso espionar, Antônio. É só olhar pela janela da cozinha e ver sua camisa no varal do Gilberto." Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse calculando o que dizer a seguir. "Ele lavou para mim. A gente foi jogar bola. Eu sujei a camisa, ele ofereceu para lavar." A mentira era tão óbvia, tão mal contada, que quase ri. "Jogar bola? Você? Com sua artrite?" Antônio corou, dessa vez de raiva. "Você não entende nada, Arlete. Nunca entendeu. Eu quero viver, ainda tô vivo. Não quero passar o resto dos meus dias olhando para o passado, vivendo de lembranças, morrendo aos poucos nessa casa." Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era isso que ele achava da nossa vida juntos? Que era como morrer aos poucos? "E o que você quer, Antônio? Fala de uma vez." Ele respirou fundo, parecendo reunir coragem. "Quero me mudar, começar de novo." "Com o Gilberto?" Insisti. Ele desviou o olhar novamente. "Isso não importa. O que importa é que entre a gente acabou." Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia chorar, não ia implorar, não ia fazer cena. Se ele queria ir embora, que fosse, mas não sem antes ouvir o que eu tinha a dizer. "Tudo bem, Antônio. Se é isso que você quer, não vou te impedir. Mas antes de ir, quero que a gente faça uma coisa." "O quê?" perguntou ele desconfiado. "Nosso aniversário de 50 anos está chegando. Vamos fazer uma festa, reunir os filhos, os netos. Uma última comemoração em família, antes de você começar sua nova vida." Ele pareceu surpreso com minha reação. Esperava lágrimas, gritos, talvez até súplicas. Não uma proposta de festa. "Você quer comemorar nosso aniversário de casamento, mesmo sabendo que vamos nos separar?" "Quero comemorar os 50 anos que passamos juntos, os filhos que tivemos, a família que construímos. Depois,
Cada um segue seu caminho. Ele pensou por um momento, então concordou com a cabeça. Tudo bem, acho justo. Mal sabia ele que eu tinha um plano muito diferente para aquela festa. As semanas que se seguiram foram estranhas. Antônio e eu vivíamos como dois estranhos sob o mesmo teto, fingindo uma normalidade que não existia mais. Ele continuava dormindo no quarto de hóspedes, saindo quase todos os dias, voltando tarde. Eu seguia com minha rotina, cozinhando, limpando, cuidando da casa, mas algo tinha mudado dentro de mim. Não era mais a Arlete submissa, que aceitava tudo calada. Agora eu tinha um propósito, um plano. Liguei para meus filhos e convidei todos para a festa de aniversário de 50 anos de casamento. Disse que queria algo simples, só a família mesmo, um almoço no domingo em nossa casa. Sandra se animou com a ideia, ofereceu-se para ajudar com a comida, com a decoração. O Ricardo prometeu trazer uma câmera boa para tirar fotos. Marcos disse que viria de São Paulo com a esposa e o filho. Todos pareciam felizes por nós, imaginando que estávamos celebrando meio século de amor e companheirismo. Se eles soubessem a verdade... Numa manhã, cerca de 10 dias antes da festa, Antônio saiu cedo como de costume. Disse que ia ao centro resolver umas coisas do banco. Assim que ouvi o barulho do portão se fechando, fui até o telefone e liguei para o Gilberto. Meu coração batia acelerado enquanto ouvia o telefone chamar. Finalmente, ele atendeu. Alô? Gilberto? Aqui é a Arlete, esposa do Antônio. Houve um silêncio do outro lado da linha, como se ele estivesse surpreso demais para falar. Ah, dona Arlete. Como vai a senhora? Vou bem, obrigada, respondi, tentando manter a voz firme. Estou ligando para te convidar para um almoço aqui em casa, domingo que vem. Vamos comemorar nossos 50 anos de casados, e como você é tão amigo do Antônio, ele faz questão da sua presença. Mais um silêncio. Quase podia ver a expressão de espanto no rosto dele. Eu não sei se seria apropriado, dona Arlete. É uma comemoração de família, não? Mas você já é quase da família, Gilberto, respondi, com uma doçura que não sentia. O Antônio passa tanto tempo na sua casa, vocês são tão próximos. Ele ficaria muito feliz se você viesse. Ele sabe que a senhora está me convidando? Claro que sabe. Foi ideia dele, na verdade. Era mentira, claro. Antônio jamais imaginaria que eu estaria convidando seu amante para nossa festa de aniversário de casamento. Mas Gilberto não precisava saber disso. Depois de mais algumas hesitações, ele acabou aceitando o convite. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de satisfação e nervosismo. A primeira parte do meu plano estava em andamento. No dia seguinte, enquanto Antônio estava no banho, seu celular tocou sobre a mesa da sala. Era Gilberto. Dessa vez, não hesitei. Atendi. Alô? Antônio? Preciso falar com você sobre o convite da sua esposa. Não é o Antônio, é a Arlete. Outro silêncio, mais longo desta vez. Ah, dona Arlete. Eu... Liguei para falar com o Antônio. Ele está no banho. Posso dar algum recado? Não. É sobre um trabalho que estamos fazendo juntos. Eu ligo mais tarde. Trabalho? Perguntei, fingindo curiosidade. Que trabalho? Um projeto de investimento, coisa de banco. Entendo. Bem, você pode falar comigo sobre o convite se quiser. Algum problema? Não, nenhum problema. Só queria confirmar o horário. E combinamos os detalhes e ele desligou rapidamente, parecendo aliviado por encerrar a conversa. Coloquei o celular exatamente onde estava e voltei para a cozinha, sorrindo sozinha. O nervosismo deles era palpável, mesmo pelo telefone. Naquela mesma tarde, fui ao shopping. Não era algo que eu costumava fazer sozinha, mas naquele dia senti necessidade de sair, de respirar outros ares. Caminhei pelas lojas, observando as vitrines, as pessoas apressadas, os jovens com seus celulares. Parei numa loja de roupas femininas e vi um conjunto elegante. Uma saia azul marinho e uma blusa de seda creme. Experimentei e gostei de como me senti. Não parecia mais jovem, mas parecia eu mesma. A Arlete que existia além de ser esposa, mãe, avó.
A Arlete que ainda tinha desejos, sonhos, dignidade. Comprei o conjunto para usar na festa. Quando saí da loja, vi uma ótica. Lembrei que meus óculos estavam com a armação frouxa há tempos, precisando de ajuste. Entrei e, enquanto esperava ser atendida, olhei as vitrines. Foi quando vi os óculos de sol. Não eram extravagantes, apenas um modelo clássico, elegante. Experimentei e gostei de como ficaram. Óculos de sol não eram um item que eu costumava usar, mas algo naquele momento me dizia que eu deveria tê-los. Ficaram ótimos na senhora, disse o vendedor, um rapaz jovem e simpático. Combina com seu rosto. Comprei os óculos também, sentindo-me estranhamente poderosa, como se estivesse me transformando em uma nova versão de mim mesma. Na semana da festa, comecei os preparativos. Limpei a casa de cima a baixo, lustrei a prataria que raramente usávamos, tirei a poeira das melhores toalhas de mesa. Sandra veio me ajudar com o cardápio. Decidimos por pratos que todo mundo gostava: frango assado, arroz de forno, saladas variadas e de sobremesa, pudim de leite, especialidade da minha mãe, cuja receita eu guardava com carinho. A senhora tá diferente, mãe, comentou Sandra enquanto me ajudava a descascar batatas. Diferente como, filha? Não sei. Mais firme, mais determinada, tem até um brilho diferente nos olhos. Sorri, continuando a picar as batatas. É a idade, filha. A gente vai ficando mais sábia, mais segura de si. Na verdade, eu sabia exatamente o que tinha mudado. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, eu estava tomando as rédeas da minha vida. Não estava mais apenas reagindo às decisões de Antônio, às circunstâncias, ao que os outros esperavam de mim. Estava agindo, fazendo escolhas, seguindo meu próprio caminho. 2 dias antes da festa, fiz algo que jamais imaginei que faria. Enquanto Antônio estava fora, fui até o quarto de hóspedes, peguei seu celular e comecei a tentar diversas combinações de senha. Depois de várias tentativas frustradas, tentei a data que tinha visto no chaveiro: 17/05/2023. Os números formavam 1705. Funcionou. O celular desbloqueou. Com as mãos trêmulas, comecei a explorar o aparelho. Abri as mensagens entre ele e Gilberto. Eram centenas delas, trocadas ao longo de meses. Algumas eram simples recados, combinando horários para se encontrarem. Outras eram declarações de amor, planos para o futuro, promessas de ficarem juntos quando tudo se resolvesse. Havia também mensagens mais íntimas, descrevendo encontros passados, desejos, fantasias. E havia fotos e vídeos. Vídeos que não deixavam nenhuma dúvida sobre a natureza do relacionamento deles. Em um deles, gravado na casa de Gilberto, os dois estavam na cama, abraçados, trocando beijos. A câmera parecia ter sido colocada estrategicamente para capturar o momento. Ouvi a voz de Antônio, mais jovial e animada do que tinha sido comigo nos últimos anos. Um dia não vamos precisar nos esconder. Vamos poder ficar juntos de verdade. Senti um aperto no peito, mas não era apenas dor. Era também uma estranha sensação de libertação. Ali estava a prova definitiva, a confirmação de tudo o que eu suspeitava. Não estava louca, não estava imaginando coisas. Era tudo real. Transferi alguns dos vídeos para meu próprio celular, um aparelho simples que meus filhos tinham me dado de presente para que eu pudesse entrar na era digital, como eles diziam. Não era muito boa com tecnologia, mas tinha aprendido a fazer o básico. E naquele momento, o básico era tudo o que eu precisava. Se você está sentindo essa história até agora, não esqueça de se inscrever. Tenho mais histórias reais da vida que vão tocar seu coração. Depois de devolver o celular de Antônio, exatamente como estava, sentei-me na beirada da cama, respirando fundo. O que estava prestes a fazer mudaria tudo. Não apenas meu casamento, que já estava acabado, mas também minha relação com meus filhos, com minha família, talvez até com meus amigos e vizinhos. As pessoas julgariam, falariam, apontariam dedos. Estava preparada para isso. Fechei os olhos e pensei na minha vida, nas décadas dedicadas a um homem que agora dizia sentir nojo de mim, que me humilhava diariamente, que planejava me abandonar sem ao menos ter a coragem de dizer a verdade. E decidi que sim,
estava preparada, porque pior do que o julgamento dos outros é viver sem dignidade, sem respeito próprio. No domingo, dia da festa, acordei cedo. O sol entrava pelas frestas da cortina como uma promessa de que aquele seria um dia decisivo. Vesti o conjunto novo que havia comprado, penteei o cabelo com cuidado, passei um batom discreto. Olhei-me no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. Não uma velha da qual alguém sentiria nojo, mas uma mulher de 72 anos, com rugas sim, com marcas do tempo, mas também com força, com história, com valor. O domingo amanheceu ensolarado, como se o próprio céu quisesse testemunhar o que estava prestes a acontecer. Terminei de me arrumar e fui para a cozinha preparar o café da manhã. Antônio apareceu pouco depois, já vestido com uma camisa social clara e calça escura. Tinha feito a barba e passado seu melhor perfume. Para quem? Para mim, sua esposa de 50 anos? Para os filhos e netos? Ou para impressionar Gilberto, que chegaria mais tarde? Bom dia, ele disse, sentando-se à mesa. Bom dia, respondi, colocando uma xícara de café à sua frente. Dormiu bem? Razoavelmente, ele respondeu, olhando para o jornal, evitando meu olhar como sempre. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas o som da colher batendo na xícara enquanto ele mexia o açúcar no café. Era assim que tínhamos nos tornado, dois estranhos compartilhando um espaço, incapazes de manter uma conversa real. Os meninos chegam que horas? Ele perguntou finalmente. Por volta do meio-dia. O Marcos vem direto do aeroporto. A Sandra já deve estar a caminho para me ajudar com o almoço. O Ricardo disse que vem logo depois do café. Ele assentiu, ainda olhando para o jornal. E você convidou mais alguém? A pergunta foi feita com um tom casual, mas percebi a tensão por trás dela. Ele queria saber se Gilberto viria. Claro que queria saber. Só a família, respondi vagamente. E o Gilberto? Antônio engasgou com o café, tossindo várias vezes. O Gilberto? Por que você convidou ele? Dei de ombros, fingindo inocência. Você passa tanto tempo na casa dele, achei que ia gostar que ele estivesse aqui nesse dia especial. Afinal, ele se tornou um grande amigo seu, não é? Amigo, sim, Antônio respondeu rapidamente, limpando a boca com o guardanapo. Mas é uma comemoração de família, Arlete. Não sei se é apropriado. Por que não seria? Ele é praticamente da família agora. Vocês não são tão próximos? Passa mais tempo com ele do que comigo. Antônio me olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Não estava acostumado com esse tom irônico, com essa Arlete que questionava, que provocava. Só acho que... Bem, deixa pra lá. Se você já convidou, não tenho o que fazer. Ele se levantou, deixando o café pela metade, e saiu da cozinha. Ouvi a porta do quarto de hóspedes se fechar, e logo em seguida, o som baixo de uma conversa telefônica. Estava ligando para Gilberto, provavelmente tentando combinar alguma coisa, criar alguma desculpa para o amante não vir à festa. Sorri sozinha, continuando a arrumar a cozinha. Deixei que ele pensasse que ainda tinha controle da situação. Em breve, descobriria que não tinha mais. Por volta das 10 da manhã, Sandra chegou com os 2 filhos. Pedro, de 15 anos, veio direto me abraçar. Vó, a senhora tá diferente. Tá até usando batom? Ri e beijei a testa do meu neto. É dia especial, né? 50 anos não é para qualquer um. Sandra começou a me ajudar com os preparativos finais do almoço, enquanto as crianças assistiam TV na sala. Antônio saiu do quarto e veio cumprimentar a filha, tentando agir normalmente, como se fosse apenas mais um domingo em família. Pai, o senhor e a mãe deviam tirar uma foto juntos antes de todo mundo chegar, sugeriu Sandra, apontando para a câmera que tinha trazido. Os 2 estão tão elegantes hoje. Antônio hesitou, olhando para mim como se pedisse ajuda. Acho que podemos tirar depois, com todo mundo. Não seja tímido, Antônio, falei, enxugando as mãos no pano de prato. Vamos tirar agora mesmo. É nosso dia, afinal. Relutante, ele se posicionou ao meu lado na sala. Sandra ajustou a câmera, pedindo que ficássemos mais próximos.
Senti o corpo de Antônio tenso ao meu lado, como se o simples fato de me tocar o incomodasse profundamente. Sorriam, pediu Sandra. Forcei um sorriso, pensando em como aquela seria provavelmente a última foto que tiraríamos como casal. Ele também sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. A foto capturou perfeitamente o que tínhamos nos tornado. Dois estranhos posando como se ainda fossem marido e mulher. Logo depois, Ricardo chegou com a esposa e os 3 filhos. Trouxe uma garrafa de vinho espumante para o brinde e um bolo confeitado com os dizeres Bodas de Ouro, Arlete e Antônio. Ver aquelas palavras escritas em confeitos dourados me trouxe um misto de nostalgia e tristeza. 50 anos juntos, e no final, o que restava? Por volta do meio-dia, Marcos chegou de São Paulo com a esposa e o filho. A casa estava cheia, barulhenta, como nos velhos tempos quando os meninos ainda moravam conosco. As crianças corriam pelo quintal, os adultos conversavam na sala, o cheiro da comida se espalhava pela casa. Parecia uma cena perfeita de domingo em família. Só eu e Antônio sabíamos que era tudo uma fachada, um último ato antes de encerrar a peça. "Cadê o Gilberto?" perguntei a Antônio quando nos encontramos sozinhos na cozinha por um momento. Ele disse que viria. Antônio mexeu no gelo da bebida, evitando meu olhar. "Acho que ele não vem. Deve ter tido algum imprevisto." "Que pena", respondi, verificando o arroz no forno. Ele parecia tão animado quando liguei para confirmar ontem. Antônio me olhou surpreso. "Você ligou para ele ontem?" "Liguei sim. Queria ter certeza que ele viria. Afinal, é um dia tão especial para nós, não é mesmo, Antônio?" Havia um tom de desafio na minha voz que ele nunca tinha ouvido antes. Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. Antônio empalideceu. Sorri para ele. "Deve ser o Gilberto. Vá receber seu amigo, querido." Ele ficou paralisado por um momento, então saiu da cozinha a passos lentos, como se estivesse caminhando para a forca. Ouvi vozes na sala, cumprimentos sendo trocados. Sandra veio à cozinha, animada. "Mãe, aquele é o vizinho novo? O que mora na casa da dona Neuza?" "É sim, filha. Ele e seu pai ficaram muito amigos. Achei que ele devia estar aqui hoje." Sandra sorriu, voltando para a sala. Que bom que o pai fez um amigo novo. Ele parecia tão sozinho depois que se aposentou. Se ela soubesse o quanto eles eram amigos. Quando saí da cozinha, vi Gilberto sentado no sofá, conversando com Ricardo. Antônio estava de pé, segurando um copo, parecendo desconfortável. Nossos olhares se cruzaram e ele desviou rapidamente, engolindo em seco. Aproximei-me do grupo, cumprimentando Gilberto como se fosse apenas mais um convidado. "Que bom que você veio, Gilberto. Antônio ficou tão feliz quando soube que você tinha aceitado o convite." Gilberto olhou para Antônio confuso. "Foi um prazer aceitar, dona Arlete. Parabéns pelos 50 anos de casados. É uma conquista e tanto." "É sim", respondi sorrindo. "Meio século juntos, tantas histórias para contar, tantos segredos compartilhados. Não é mesmo, Antônio?" Meu marido parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam levemente enquanto segurava o copo. "É muita história." "Bom, vamos para a mesa?" chamei. "O almoço está pronto." Todos se acomodaram à mesa que Sandra e eu tínhamos arrumado com tanto capricho. A toalha de renda branca, guardada para ocasiões especiais, os pratos de porcelana, os talheres de prata. No centro, flores coloridas num arranjo que minha filha tinha feito. Parecia o cenário perfeito para uma celebração de bodas de ouro. Ninguém poderia imaginar o que estava por vir. Antônio sentou-se à cabeceira da mesa, como sempre fazia. Gilberto ficou do outro lado, entre Marcos e Ricardo. Eu me sentei na outra ponta, de frente para Antônio. Dali, podia observar os dois, suas expressões tensas, o modo como evitavam se olhar diretamente, com medo de despertar suspeitas. O almoço transcorreu com normalidade aparente. Elogiaram a comida, conversaram sobre trabalho, escola das crianças, política, os assuntos típicos de almoço de domingo.
De vez em quando, Antônio olhava para o relógio, como se estivesse contando os minutos para tudo aquilo acabar. Quando terminamos de comer, Sandra sugeriu que fizéssemos um brinde antes da sobremesa. Ricardo abriu a garrafa de espumante que tinha trazido e encheu as taças. Todos se levantaram, taças em mãos. Aos meus pais, disse Sandra, emocionada, que nos ensinaram o valor da família, do respeito, do amor verdadeiro. 50 anos juntos é um exemplo para todos nós. Que venham muitos mais anos de felicidade para vocês. Aos meus pais, ecoaram Ricardo e Marcos. A vocês, disse Gilberto, erguendo a taça na direção de nós dois, um sorriso tenso nos lábios. Todos beberam, menos eu. Coloquei minha taça na mesa, calmamente, e falei. Antes da sobremesa, tenho uma surpresa, uma lembrança especial desses 50 anos. Uma surpresa? Antônio perguntou, a voz falha traindo seu nervosismo. Seus olhos iam de mim para Gilberto, como se tentasse adivinhar o que eu poderia ter preparado. Sim, querido, uma lembrança especial desses 50 anos juntos. Mantive a voz calma, quase doce, enquanto me levantava da mesa. Ricardo, você pode me ajudar a trazer a televisão para mais perto da mesa? Quero que todos possam ver bem. Meu filho, sempre prestativo, logo se levantou. Claro, mãe. Onde a senhora quer que coloque? Aqui mesmo, virada para a mesa. Indiquei um ponto estratégico de onde todos poderiam ver perfeitamente a tela, especialmente Antônio e Gilberto. Enquanto Ricardo ajustava a TV, tirei meu celular do bolso. Um aparelho simples, como já disse, mas que naquele momento carregava a bomba que explodiria nosso casamento de 50 anos. Senti todos os olhares sobre mim, curiosos, ansiosos, exceto os de Antônio e Gilberto, que pareciam em pânico. A senhora montou um vídeo com fotos antigas? Perguntou Sandra, animada. Que ideia boa, mãe! Algo assim, respondi vagamente, conectando o celular à televisão com a ajuda do Ricardo, que sabia como fazer essas coisas tecnológicas. Antônio se levantou abruptamente. Arlete, não precisa disso. Já estamos todos aqui comemorando, não precisa de mais nada. Claro que precisa, Antônio, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. É nosso aniversário de 50 anos. Merece algo especial, não acha? Gilberto também se mexeu na cadeira, desconfortável. Dona Arlete, acho que já está ficando tarde para mim. Talvez eu devesse ir embora agora, deixar a família celebrar em paz. Mas você acabou de chegar, Gilberto. Falei, sem desviar os olhos de Antônio. E é praticamente da família agora. Tem que ficar para ver isso. O clima na sala mudou. Os sorrisos descontraídos deram lugar a expressões confusas. Meus filhos se entreolharam, sentindo que havia algo estranho acontecendo, mas sem conseguir entender o quê. Pronto, mãe, disse Ricardo, voltando para seu lugar à mesa. Está tudo conectado, é só dar play. Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Era agora, não havia mais volta. Antes de mostrar o vídeo, quero dizer algumas palavras. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. 50 anos é muito tempo. A gente passa por muita coisa juntos. Alegrias, tristezas, conquistas, derrotas. Criamos filhos, vimos nascer netos, envelhecemos lado a lado. Fiz uma pausa, olhando para meus filhos, que me observavam com expressões atentas. Mas nem sempre as coisas são como parecem. Às vezes, a gente vive anos e anos de mentira, sem perceber. Ou percebendo, mas fingindo que não vê, porque é mais fácil, menos doloroso. Antônio deu um passo em minha direção. Arlete, acho melhor conversarmos em particular. As crianças não precisam ouvir isso. Ouvir o quê, pai? Perguntou Marcos, confuso. O que está acontecendo? Nada, Antônio respondeu rapidamente. Sua mãe só está cansada, emocionada com a data. Não, Antônio, cortei, firme. Não estou cansada nem emocionada. Estou lúcida como nunca estive. E eles têm o direito de saber a verdade. Todos têm. Pressionei o botão de play no celular. Por um momento terrível, pensei que não ia funcionar, que toda a minha coragem teria sido em vão.
Mas então a tela da TV se iluminou, e lá estava o vídeo. Antônio e Gilberto na cama, abraçados, trocando carícias e palavras de amor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém respirava, ninguém se movia. Era como se o tempo tivesse congelado. Na tela, a voz de Antônio soava clara. Um dia não vamos precisar nos esconder. Vamos poder ficar juntos de verdade. Finalmente Sandra soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Ricardo e Marcos olhavam boquiabertos, alternando o olhar entre a tela e o pai. As crianças, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão, ficaram quietas. Antônio avançou e desligou a TV com um movimento brusco. Seu rosto estava vermelho, os olhos cheios de raiva e vergonha. Ficou louca, Arlete? Na frente dos nossos filhos? Dos nossos netos? Louca? Repeti, mantendo a calma. Não, Antônio. Louca eu estaria se continuasse vivendo nessa mentira, se continuasse aceitando suas humilhações, seu desprezo, seu nojo. Gilberto se levantou, parecendo menor do que era, encurvado de vergonha. Eu vou embora. Não, Gilberto, falei. Fique, vocês dois têm muito a explicar. Mãe. Sandra se aproximou de mim, os olhos cheios de lágrimas. A senhora sabia disso? Há quanto tempo? Descobri há pouco tempo, filha, mas as humilhações, essas já duravam anos. Seu pai fazia questão de me lembrar todos os dias o quanto eu era velha, feia, indesejável, o quanto ele sentia nojo de mim. Pai, isso é verdade? Ricardo perguntou, a voz embargada. O senhor tratava a mãe assim? Antônio parecia perdido, encurralado. Olhou para os filhos, para mim, para Gilberto, que permanecia parado perto da porta, querendo fugir. Não é bem assim, ele tentou se defender. Sua mãe está exagerando. A gente teve problemas como qualquer casal, mas... Nojo, Antônio, cortei, sem levantar a voz, mas com firmeza. Foi essa a palavra que você usou ao telefone com ele. Disse que só de pensar em me tocar, sentia nojo, que só via uma velha quando olhava para mim. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sandra. Ricardo tinha os punhos cerrados, tentando conter a raiva. Marcos estava em pé, parecendo não saber o que fazer. Pai, ele finalmente falou, o senhor tem algo a dizer? Antônio respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Por um momento, pensei que ele finalmente teria a coragem de admitir tudo, de pedir desculpas, de tentar explicar. Mas ele apenas olhou para Gilberto e disse: Vamos embora daqui. As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Ele nem sequer tentou negar, explicar ou se desculpar. Simplesmente decidiu ir embora, com seu amante, deixando para trás 50 anos de casamento e uma família em choque. Gilberto hesitou, olhando para todos nós com uma expressão de culpa. Antônio, acho que você deveria falar com sua família. Explicar. Não tenho nada para explicar, Antônio cortou, pegando as chaves do carro sobre a mesa. Ela já mostrou tudo mesmo, não é? O que mais vocês querem saber? Ricardo deu um passo à frente, colocando-se entre o pai e a porta. O senhor não pode simplesmente sair assim, sem explicar nada. A mãe dedicou a vida inteira ao senhor e é assim que retribui? Saiam da minha frente, Antônio rosnou, empurrando o filho. Não, pai. Marcos interveio, segurando o braço do pai. O senhor não vai sair assim. Por um momento pensei que Antônio fosse agredir o próprio filho. Sua expressão era de pura raiva, de alguém encurralado, sem saída. Mas então seus ombros caíram, e ele pareceu murchar. O que vocês querem que eu diga? Perguntou, a voz derrotada. Que sou gay, que sempre fui, que vivi uma mentira a vida toda, que casei com sua mãe porque era o que se esperava de mim, porque não tinha coragem de assumir quem eu era? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém sabia o que dizer, como reagir a essa confissão tardia e forçada. Isso não justifica como você tratou a mãe. Sandra finalmente disse, a voz trêmula. Ela não tinha culpa da sua situação. Eu sei,
Antônio murmurou, sem olhar para ninguém. Eu sei. Foi a primeira vez que o vi admitir qualquer culpa. Não que isso apagasse anos de humilhações, de desprezo, de dor, mas era algo, um reconhecimento, por menor que fosse, de que ele estava errado. Se o senhor sempre foi... assim, continuou Ricardo, escolhendo as palavras com cuidado. Por que casou com a mãe? Por que teve filhos? Antônio finalmente olhou para mim, um olhar cansado, derrotado, porque era o que se fazia naquela época. Ninguém podia ser diferente. Você casava, tinha filhos, seguia a vida que todos esperavam. Eu achei que podia fazer isso, que podia ser normal. E funcionou por um tempo, falei, sentindo uma estranha compaixão por aquele homem que tinha sido meu marido por 5 décadas. No começo você me amava de alguma forma, não era? Ele assentiu levemente. De alguma forma, sim. Você era boa, gentil. Eu gostava da sua companhia. Gostava da nossa família. Mas sempre faltava algo. Sempre. Então por que nos últimos anos você passou a me tratar tão mal? Perguntei, a pergunta que martelava em minha cabeça há tanto tempo. Por que o desprezo, as humilhações? Antônio desviou o olhar sem responder. Foi Gilberto quem falou pela primeira vez desde que o vídeo tinha sido exibido. Porque ele se sentia culpado. Culpado por estar vivendo uma mentira, por estar traindo você, por sentir o que sentia por mim. E em vez de assumir essa culpa, ele transferiu para você. Era mais fácil culpar você, dizer que você tinha envelhecido, que não era mais atraente, do que admitir que o problema sempre esteve nele. Antônio olhou para o amante com uma mistura de surpresa e irritação, como se não esperasse essa análise tão direta e honesta. É verdade, Antônio? Perguntei. Ele suspirou profundamente. Talvez. Não sei. Eu só sei que não podia mais continuar vivendo assim. Ia te contar, Arlete. Ia pedir o divórcio. Sem me contar a verdade? Questionei. Sem me dar essa dignidade? Ele não respondeu, e seu silêncio foi resposta suficiente. Acho que não temos mais nada para conversar, falei, sentindo um cansaço imenso me abater. Você pode ir, Antônio. É o que você quer, não é? Viver sua verdade, finalmente. Ele me olhou, surpreso com minha reação. Talvez esperasse gritos, lágrimas, um escândalo. Não essa calma, essa aceitação. Você não vai tentar me impedir? Não, respondi simplesmente. Já vivi tempo demais numa mentira. Não quero mais isso para mim, nem para você. Ele pareceu confuso por um momento, como se não soubesse o que fazer com essa liberdade que eu estava lhe dando. Olhou para Gilberto, depois para os filhos, que permaneciam em silêncio, processando tudo o que tinham acabado de descobrir. Eu vou pegar algumas coisas no quarto, disse finalmente, dirigindo-se ao corredor. Quando ele saiu, Gilberto se aproximou de mim, hesitante. Dona Arlete, eu queria pedir desculpas. Nunca quis machucar a senhora. Olhei para ele, este homem que tinha entrado em nossas vidas e mudado tudo. Não sentia ódio, apenas uma tristeza profunda, uma sensação de tempo perdido. Você o ama de verdade, Gilberto? Ele pareceu surpreso com a pergunta, mas assentiu. Sim, senhora. Amo. Então cuide bem dele. Ele não é um homem ruim. Só covarde demais para viver sua verdade e cruel demais para admitir sua covardia. Quando Antônio voltou do quarto com uma pequena mala, a atmosfera na sala tinha mudado. Não era mais de choque ou raiva, mas de uma tristeza resignada. Aquele tipo de tristeza que vem quando algo que parecia sólido se revela frágil, quando uma verdade que esteve escondida por décadas finalmente vem à tona. Vou para a casa do Gilberto, ele anunciou, sem olhar diretamente para ninguém. Depois volto para pegar o resto das minhas coisas. Ninguém respondeu. Sandra chorava silenciosamente, consolada pelo marido. Ricardo olhava pela janela, os punhos ainda cerrados, tentando processar tudo. Marcos estava sentado à mesa, a cabeça baixa. Os netos haviam sido levados para o quintal pela nora de Marcos,
para ficarem longe daquela cena dolorosa. Vocês ainda são meus filhos, Antônio continuou, a voz embargada. Espero que um dia possam entender, ou pelo menos perdoar. Perdoar o que exatamente, pai? Perguntou Sandra, enxugando as lágrimas. O senhor ser gay ou o senhor ter tratado a mãe como lixo todos esses anos? Antônio engoliu em seco, sem resposta. A mãe não merecia isso, continuou ela. Ninguém merece ser tratado assim. O senhor podia ter sido honesto, podia ter terminado o casamento com dignidade. Em vez disso, preferiu humilhá-la, fazê-la se sentir velha e indesejável quando o problema sempre esteve no senhor. Eu sei, ele murmurou. Eu sei. Eon, saber não é suficiente, pai, interveio Ricardo. O senhor destruiu a autoestima da mãe. Sabe quanto tempo vai levar para ela se recuperar disso? Olhei para meu filho com uma mistura de gratidão e surpresa. Não esperava que eles me defendessem assim, que entendessem tão bem o que eu tinha passado. Eu vou ficar bem, disse, colocando a mão no ombro de Ricardo. Já estou bem, melhor do que estive em muito tempo. E era verdade. Apesar da dor, da humilhação pública, da família em choque, eu me sentia estranhamente livre, como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros. O peso de viver uma mentira, de me culpar por não ser desejável, de me sentir menos do que era. Antônio hesitou mais um momento, depois caminhou até a porta. Gilberto o seguiu, cabisbaixo. Antes de saírem, Antônio se virou uma última vez. Arlete, eu... sinto muito, de verdade. Olhei para aquele homem com quem dividi a maior parte da minha vida, o pai dos meus filhos, o avô dos meus netos. Um estranho, de repente. Eu também sinto, Antônio, por nós dois. E então eles saíram, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi profundo, como se ninguém soubesse o que dizer ou fazer a seguir. Finalmente, Sandra veio até mim e me abraçou forte. Mãe, a senhora está realmente bem? Não precisa fingir ser forte para a gente. Retribuí o abraço, sentindo o cheiro familiar do shampoo dela, o mesmo que usava desde jovem. Não estou fingindo, filha. Claro que dói. 50 anos não se apagam num instante, mas também me sinto livre. Livre de fingir, livre de me culpar por algo que não era minha culpa. Ricardo se juntou ao abraço, seguido por Marcos. Meus 3 filhos, meus pilares. Senti as lágrimas finalmente virem, não de tristeza ou humilhação, mas de gratidão por tê-los comigo naquele momento. O que a senhora vai fazer agora? Perguntou Marcos quando finalmente nos separamos. Viver, respondi simplesmente. Viver do meu jeito, pela primeira vez em muito tempo. Nos dias que se seguiram, Antônio veio buscar o resto de suas coisas quando eu não estava em casa. Deixou as chaves sobre a mesa da cozinha com um bilhete simples. A casa fica com você. É o mínimo que posso fazer. Soube pelos meus filhos que ele e Gilberto tinham decidido se mudar para outra cidade, talvez para fugir dos comentários, dos olhares, do julgamento. Sandra se ofereceu para eu ir morar com ela, pelo menos por um tempo, mas recusei. Precisava desse espaço, desse tempo sozinha para redescobrir quem era Arlete sem Antônio, sem o rótulo de esposa, sem as limitações que um casamento infeliz tinha me imposto por tanto tempo. Nas primeiras semanas, foi estranho acordar sozinha, cozinhar só para mim, não ter que me preocupar com os horários ou preferências de outra pessoa. Mas logo descobri que havia uma liberdade nessa solidão. Podia comer o que quisesse, assistir aos programas que gostava sem críticas, dormir e acordar nos horários que me convinham. Comecei a fazer pequenas mudanças na casa. Pintei a sala daquele tom de verde mais vibrante que sempre quis, mas que Antônio achava chamativo demais. Comprei almofadas coloridas para o sofá. Coloquei minhas plantas preferidas em vasos espalhados pela casa, transformando-a num pequeno jardim. Tirei do fundo do guarda-roupa o vestido vermelho que tinha comprado e nunca usado. Vesti-o num domingo e fui à missa. Senti alguns olhares de surpresa, alguns cochichos, mas mantive a cabeça erguida. No fim do culto, Dona Cleia,
uma viúva que conhecia há anos veio me elogiar. Que vestido bonito, Arlete. Esse tom de vermelho combina com você. Sorri, agradecendo o elogio sincero. Obrigada, Cleia. Estou tentando coisas novas. Soube do seu Antônio, ela comentou, baixando a voz. Uma pena depois de tantos anos. É a vida, respondi sem entrar em detalhes. Não precisava expor nossa intimidade mais do que já tinha sido exposta. Se precisar conversar, estou aqui, ela ofereceu, apertando minha mão. Sei bem como é recomeçar depois de tanto tempo. Quando o Antenor morreu, achei que minha vida tinha acabado. Mas a gente segue, sabe? A gente sempre segue. Naquele dia, voltei para casa pensando nas palavras dela. A gente sempre segue. E era verdade. Por mais dolorosas que sejam as perdas, as decepções, as mudanças, a vida continua. E cabe a nós decidir como queremos vivê-la. 6 meses depois do que meus filhos passaram a chamar de o domingo do vídeo, recebi um convite inesperado. Maria Helena, uma antiga colega do hospital, tinha me procurado para participar de um grupo de voluntárias que visitava idosos em asilos. Você sempre teve um jeito especial com os pacientes, Arlete, ela disse. E agora que está, bem, com mais tempo livre, achei que poderia se interessar. Aceitei na hora, e foi uma das melhores decisões que já tomei. 2 vezes por semana, ia ao Asilo São Vicente para conversar com os residentes, ajudar nas refeições, ler para os que tinham problemas de visão, simplesmente fazer companhia. Ali, entre pessoas que tinham vivido tanto quanto eu, que carregavam suas próprias histórias de amor, perda, alegria e dor, encontrei um novo propósito. Foi lá que conheci o seu Geraldo, um viúvo de 75 anos com olhos azuis vivos e um senso de humor afiado. Ele estava no asilo há 2 anos, desde que um AVC leve o deixou com dificuldades para cuidar de si mesmo. Seus filhos moravam longe e, embora o visitassem quando podiam, ele passava a maior parte do tempo sozinho. Começamos a conversar durante minhas visitas. Ele tinha sido professor de história, adorava ler e contar histórias de seus tempos de juventude. Aos poucos, foi se tornando meu amigo, alguém com quem eu podia compartilhar pensamentos, memórias, risadas. Um dia, ele me perguntou sobre Antônio. A notícia do nosso fim tinha se espalhado, como acontece em cidades pequenas, e ele tinha ouvido fragmentos da história. Não precisa falar se não quiser, ele disse, percebendo minha hesitação. Sei que essas coisas são difíceis. Surpreendi a mim mesma, contando a ele toda a história. O distanciamento, as humilhações, a descoberta da traição, o vídeo, o fim de 50 anos de casamento numa tarde de domingo. Ele ouviu sem julgar, assentindo de vez em quando, seus olhos azuis cheios de compreensão. Sabe o que mais me dói? Confessei finalmente. Não é o fato de ele ser gay. É o fato de ele não ter confiado em mim para contar a verdade. Poderíamos ter encontrado uma solução, terminado o casamento com dignidade. Em vez disso, ele preferiu me humilhar, me fazer sentir que a culpa era minha. Seu Geraldo pegou minha mão entre as suas, um gesto simples de conforto. Algumas pessoas não conseguem lidar com a própria verdade, Arlete, e acabam machucando os outros para não enfrentar o que são. Não é sobre você. Nunca foi. Aquelas palavras simples, ditas com tanta gentileza, tocaram algo profundo em mim. Pela primeira vez, entendi completamente que o desprezo de Antônio, seu nojo, sua crueldade, eram reflexos de seus próprios demônios, de sua própria incapacidade de aceitar quem era. Eu tinha sido apenas o espelho no qual ele não suportava se olhar. Hoje, 2 anos depois do fim do meu casamento, posso dizer que estou em paz. Antônio e Gilberto ainda estão juntos, pelo que soube. Meus filhos mantêm contato com o pai, embora a relação nunca mais tenha sido a mesma. Os netos também o veem de vez em quando. A vida seguiu, como sempre segue. Eu e o seu Geraldo nos tornamos mais que amigos. Não é um romance de novela, com paixão arrebatadora e juras de amor eterno. É uma companhia doce, madura, baseada em respeito e carinho genuíno.
Ele saiu do asilo há 6 meses, quando se recuperou o suficiente para viver sozinho novamente. Agora nos visitamos com frequência, assistimos filmes juntos, fazemos pequenas viagens para cidades vizinhas, desfrutamos da simples alegria de ter alguém com quem compartilhar os dias. Aos 74 anos, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para encontrar felicidade em lugares inesperados. Aprendi que a dignidade não está em aguentar calada as humilhações, mas em ter a coragem de dizer basta e seguir em frente. Aprendi que o nojo que Antônio dizia sentir de mim era, na verdade, o nojo que ele sentia de si mesmo, de sua própria incapacidade de viver autenticamente. Não guardo ódio dele. A vida é curta demais para carregar esse peso. Desejo que ele encontre paz, que aprenda a se aceitar, que seja feliz à sua maneira. Quanto a mim, estou vivendo cada dia como se fosse um presente, com seus desafios e alegrias, suas dores e belezas. Porque é isso que a vida é, uma mistura de tudo, um caminho que percorremos do nosso jeito, no nosso tempo. E essa é a minha história. Agora eu quero saber, de onde vocês estão me ouvindo? Comentem aí embaixo de que cidade vocês são. Um abraço bem apertado de vocês.